Bom, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao projeto Ecologia do Ser, promoção da saúde pelas terapias naturais. É um projeto de práticas integrativas e complementares, fomentado aí pela Secretaria de Saúde de Barueri, né? E realizado pelo Movieco. As práticas integrativas e complementares estão presentes no SUS através de uma Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que, por sua vez, tem toda uma orientação da Organização Mundial de Saúde, tá? São 29 práticas integrativas, o Movieco atua em algumas delas, ou utiliza algumas técnicas de algumas práticas, e hoje a gente vai falar da prática integrativa do Reiki, né? O que é o Reiki, como que é essa energia e até mesmo como usufruir do Reiki no projeto Ecologia do Ser. Para isso, o nosso convidado é um terapeuta holístico que atende lá no espaço Ecologia do Ser, com algumas práticas integrativas, e ele vai estar falando melhor para vocês e aprofundando mais o assunto, então, a temática do Reiki. Boa aula a todos, namastê. Passo para o Rubens. Obrigado, Tânia. Todos escutando aí, tudo tranquilo, visualizando a tela? Sim. Ok. Vamos lá, pessoal. Bom, falar sobre o Reiki, para mim, é uma coisa muito boa, né? Eu iniciei na terapia holística com o Reiki. Então, é sempre muito bom falar sobre Reiki, né? Além dessa energia, né? Que a gente vai estar falando um pouquinho sobre ela. De forma como falar sobre isso? Não é um curso de Reiki, tá? Nós vamos aqui fazer meio que um seminário para explicar sobre o Reiki, desmistificar, tirar as dúvidas de quem não conhece essa prática. As pessoas que já conhecem, que estão aqui com a gente, a hora que quiserem estar fazendo um questionamento, no final a gente pode estar conversando, tá? Quem não conhece também, obviamente, tá? Sobre o terapeuta, a maioria das pessoas que estão aqui já sabem um pouco, mas como vai ficar gravado, né? Eu sou o Rubens Oliveira, terapeuta holístico em Reiki tradicional, Reiki xamânico, fitoterapia indígena, cristais, conindu, reflexologia, radiestesia, ventosas, mochoterapia e quiropraxia, tá? Praticamente todas essas práticas a gente exerce na Movieco, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre a introdução do Reiki, dar uma introdução do Reiki da seguinte forma. O Reiki não pode ser aprendido por meio de livros, apostilas, fitas de vídeos, de áudio, né? Para tornar-se um praticante, se faz necessário, gente, receber pessoalmente a iniciação ou sintonia de um mestre devidamente habilitado para tal. Tá? Gente, eu acho muito importante isso, né? Hoje, alguns mestres estão fazendo, por conta da pandemia, o Reiki à distância, né? Então,
cada um. Eu, particularmente, prefiro ser iniciado pessoalmente. Tá? Então, aí fica a critério de cada um, tá? Mas onde eu aprendi, em todos os lugares que eu fui, todos os mestres que eu conheci, a presença, onde a gente vai estar posicionando ali, colocando a sintonia, iniciando a pessoa, tem que ser presencial. Mas cada um trabalha de uma forma, né? E o importante é assim, aquele que se dispuser a praticar o reiki, né, sem a devida iniciação, não estará utilizando a energia reiki, e sim comprometendo a sua própria energia, né, com resultados prejudiciais à sua própria saúde. Para utilizar a técnica reiki, é imprescindível procurar um mestre habilitado. Tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Pessoal, jamais temos até mestres aí, né? Então, caso alguém queira falar sobre essa introdução, ok? Vamos lá. O que eu vou estar falando para vocês hoje? Eu vou estar falando do que é reiki, os benefícios do reiki, o que acontece na sessão de reiki, o número de sessões de reiki necessárias. Vamos falar um pouquinho de chakras, né? Como eu estou pegando aí, falando sobre reiki, benefícios, o que acontece. A gente vai estar falando sobre chakras, então vamos sim dar uma passadinha em chakras. Vamos falar sobre reiki à distância. Aí não são cursos de reiki. Nós vamos falar sobre a aplicação de reiki à distância, que foi muito usada durante essa pandemia por nós na Movieco. As contraindicações, quem pode ser um reikiano, os níveis de reiki, tipos de reiki e uma conclusão final. Tá? Nós vamos ficar nesses pontos para esse seminário, ok? Dando sequência. O que é reiki? A palavra reiki é uma palavra japonesa, né, que significa energia vital universal. O próprio nome já diz, né? Rei significa universal, refere-se à parte espiritual, à essência energética, cósmica, né? Que permeia todas as coisas que circundam todos os lugares. E que é a energia vital individual que circunda nossos corpos, mantendo-os vivos, né? Sem a presença da energia aqui, nós não temos vida, tá? Sobre o reiki, né? O reiki foi desenvolvido, né? O sistema reiki foi desenvolvido por Mikao Usui em 1922, enquanto ele praticava um treino budista, que é o Siu-Guo, de 21 dias, que foi feito no Monte Kurama. Não se sabe ao certo, pessoal, quais foram exatamente as práticas que envolviam, né? Mas provavelmente pela época era meditação, jejum, cânticos e orações. E dali ele teve os insights do reiki, dos símbolos. Tá? O reiki é uma técnica considerada como terapia integrativa, como a Tânia diz, né? É importantíssimo a gente enfatizar isso, em que o terapeuta estende suas mãos sobre partes do corpo do paciente para canalizar a energia vital, universal, a fim de restaurar o equilíbrio físico, regular suas funções vitais e equilibrar campo mental e emocional. É um método reconhecido pela OMS e também pelo nosso SUS, tá, no Brasil. Ok? Essa imagem ela é muito simples, mas ela mostra exatamente, né, a energia do Criador, né, a energia humana, a pessoa deitada e a energia da Terra. Eu acho que essa imagem ela é perfeita para os praticantes de Reiki, né? Porque quem pratica, quem doa Reiki, quem recebe Reiki, é exatamente isso que acontece. Tá? Então, acho muito bacana. Esse material, depois, a gente vai deixar ele em forma de PDF e deixar disponível nas bibliotecas do nosso site, tá bom? Vamos lá. Quais são os benefícios do Reiki? O Reiki proporciona diversos benefícios.
pode auxiliar no tratamento e prevenções de doenças, ajudar a manter a estabilidade física, mental e emocional. Nesse sentido, a principal característica do método é restaurar o equilíbrio físico da pessoa, regularizando suas funções vitais, equilibrar os campos mental e emocional, promovendo a paz interior. Então, falar sobre isso, então nós vamos ter, repõe a energia vital, acalma e alivia o estresse e a ansiedade, equilibra as energias e renova o sono, potencializa a capacidade de autocura, ameniza dores e desconfortos físicos, promove sensações de paz e bem-estar e harmonização dos chakras, né? Tão importante para a gente. Tá? O princípio do Mikao Usui, os princípios espirituais do Reiki, eu acho muito interessante. Eu tentei colocar exatamente como um quadro deles, né? Somente por hoje, não te preocupes. Somente por hoje, não te aborreças. Somente por hoje, honre teus pais, professores e amigos. Somente por hoje, trabalhe honestamente. Somente por hoje, demonstre gratidão por todos os seres vivos. Esses são os princípios básicos espirituais do Reiki. Tá? O que acontece na sessão do Reiki? Normalmente, a sessão do Reiki ela pode ser realizada numa pessoa deitada ou sentada. Depende, se você tem disponibilidade de uma maca, é muito interessante que a pessoa esteja deitada, porque ela tem um conforto maior. Não tem possibilidade da pessoa estar deitada? Pode ser sentada. Tá? O terapeuta irá aproximar suas mãos ou tocar um ponto-chave do corpo ligado aos chakras principais, fazendo a transmissão de energia a fim de restabelecer o fluxo de energia dentro desses pontos. Uma sessão de Reiki, gente, ela dura em torno de 1 hora. Durante o período, o terapeuta impõe as mãos em pontos vitais do corpo do paciente. A terapia pode acontecer acompanhada de música relaxante ou em total silêncio. Depois eu vou estar falando de alguns tipos de Reiki e algo mais que a gente pode estar colocando também, tá? Número de sessões. O que determina o número necessário de sessões é o grau do problema que o paciente apresenta, tá? E o comprometimento emocional dele. Algumas pessoas... Importante, gente. Eu vou voltar aqui. O que determina o número necessário de sessões é o grau do problema que o paciente apresenta e o comprometimento emocional dele. O comprometimento emocional do paciente é imprescindível, né? Depois eu quero falar sobre isso. Algumas pessoas podem receber Reiki 1 ou 2 vezes por semana, outras a cada 15 dias ou 1 vez por mês. Outros pacientes podem fazê-lo apenas em momentos emergenciais, como em decisões importantes, novos projetos, quando precisa de paz e equilíbrio para aumentar sua criatividade, ou está com falta de energia, indisposição, ou mesmo até antes de fazer uma viagem. Então, são N formas a gente está fazendo o Reiki. Mas, quanto mais praticar, mais receber, mais benefício vai ter, obviamente, correto? Chakras, né? Nós falamos sobre chakra, imposição de mãos nos chakras, né? Então, vamos lá. Chakras são aberturas na áurea, são vórtices energéticos. Os chakras são centros de energia em forma de círculo. Chakra, roda em sânscrito, tá? No nosso corpo, que vibram constantemente, ok. Há bilhões espalhados pela áurea dos seres vivos, mas nós temos 7 chakras básicos, tá? Vamos lá. Devido a sentimentos, pensamentos negativos e má alimentação, esses centros podem se desequilibrar, gerando assim moléstias físicas, mentais e emocionais. Tá? A imagem está bem nítida aí de quem está bem e conforme vai pensamentos, sentimentos, má alimentação, como que fica
a nossa parte energética, tá, pessoal? Falando dos chakras, o primeiro chakra, raiz, quais são as funções do chakra raiz? Sobrevivência, necessidades físicas. Quando ele está em desequilíbrio, o que nos causa o chakra raiz? Medos, dificuldades financeiras, fadiga, né? Quando ele está em equilíbrio, ele nos traz sensações de estabilidade e segurança. Ok? Vamos falar agora do chakra, do segundo chakra, umbilical. Quais são as funções? Criatividade, sexualidade, busca pela felicidade. Em desequilíbrio, esse chakra umbilical, ele nos causa medos, culpas, apegos e excesso de peso. Tá? Bem equilibrado, ele nos traz sensação de felicidade, alegria e criatividade. Ok? Terceiro chakra, plexo solar. As funções do chakra plexo solar, gente, é identidade, força pessoal. Em desequilíbrio, nós temos o nervosismo, as ansiedades, os problemas digestivos, tá? Bem equilibrado, força, coragem, autoconfiança, tá? Vamos agora para o cardíaco, tá? O quarto chakra, cardíaco. Quais são as funções desse chakra? Amor, circulação de toda a energia, tá? Em desequilíbrio, ele nos traz problemas cardíacos, timidez e tristeza. Em equilíbrio, bem equilibrado, ele nos traz paz interior, aceitação. Ok? Quinto, laríngeo. Quais são as funções desse chakra? Comunicação, verdade pessoal, criatividade. Tá? Em desequilíbrio, ele nos traz problemas de tireoide, falta de ideias criativas, né? Em equilíbrio, bem equilibrado, facilidade de se expressar. Ok? Chakra frontal, pessoal. Funções: intuição, percepção espiritual, paranormalidade. Em desequilíbrio, pesadelos, falta de foco, dor de cabeça. Tá? E em equilíbrio, o que ele nos traz? Intuição elevada e habilidades psíquicas. Tá? Chakra muito bacana de se trabalhar. Sétimo chakra, coronário. Quais são as funções? Iluminação, ligação com o plano de luz, ligação com o superior, ligação com todo. Em desequilíbrio, dificuldades para pensar, confusão, esquecimento. Bem equilibrado, paz, sabedoria, iluminação, bem-estar. São as sensações do chakra coronário bem equilibrado, tá, gente? Essa figura eu acho bem bacana dos 7 chakras equilibrados e como fica a parte energética nossa, né? Vamos falar um pouquinho de Reiki à distância, pessoal. Falar de Reiki à distância não é de curso de Reiki à distância, e sim de receber e passar Reiki à distância, tá? Então, a aplicação de Reiki, da energia Reiki à distância, é de grande valia quando o contato for doloso ou quando existe risco de infecção para o receptor ou contágio para o reikiano. Exatamente o que nós passamos durante um período, né? Ainda ainda estamos fazendo Reiki à distância, tá? Para pessoas que sejam um grupo de risco, tá? Então, a pessoa é grupo de risco, teve contato com alguém com coronavírus, é só nos informar e a gente vai trocar a sessão de Reiki presencial por Reiki à distância. Por isso, a gente sempre está mandando as nossas mensagens com os protocolos, tá? Vamos lá. O Reiki à distância pode ser feito a partir de qualquer lugar do planeta, tá? Qualquer lugar do planeta. Não havendo distância limite entre quem emite e quem recebe. A energia enviada à distância é a mesma aplicada localmente com a presença da pessoa. O que muda é a conexão, ok?
Eu escrevi, pessoal, uma matéria sobre reiki à distância. Eu acho interessante depois, Tânia, a gente colocar junto com esse material, essa matéria, tá? Porque ali a gente fala um pouco mais sobre reiki à distância. Então, depois a gente disponibiliza junto com esse material um adendo aí sobre reiki à distância, tá? Que a gente consegue tirar mais dúvidas, até mesmo para quem já é reikiano, ou até mesmo causar discussões entre mestres de reiki. Isso aí é ótimo. Vamos lá? Contraindicações. Não há nenhuma contraindicação para o reiki. Ele pode ser aplicado em qualquer pessoa de qualquer idade, bebês, crianças, adultos, idosos. Pode inclusive ser aplicado em plantas, em animais. Gente, a maioria dos livros que eu li, exatamente isso que fala. Tá? E a gente que pratica bastante reiki, conversa com muitos mestres, né? Eu prefiro, sim, eu tenho que falar isso, a maioria dos livros coloca dessa forma, que não há nenhuma contraindicação. Porém, com a experiência, a gente consegue identificar 4, tá? Que eu quero estar colocando para vocês aqui. Tá? O reiki é contraindicado em 4 situações. Durante a cirurgia. Por quê? Pois a energia reiki pode diminuir o efeito da anestesia. O ideal é aplicar antes ou depois da cirurgia. Tá? Então, se a gente tiver... a pessoa está fazendo uma cirurgia e vamos emanar reiki à distância, tomem cuidado com isso. Tá? Experiências muito bem apresentadas por vários mestres em reiki. Tá? Durante a cirurgia, não é aconselhável a aplicação do reiki. Tá? Para osso quebrado, tá? Esperar o médico colocar o osso no lugar e engessar bem. Caso contrário, o osso poderá ser colocado numa posição errada. Então, o que a gente fala sobre isso aqui, pessoal? A pessoa quebrou o osso, não está no lugar ainda. Eu vou aplicar reiki, o que o reiki vai fazer? Vai fazer cicatrização. Vamos esperar, então, o osso estar no lugar para fazer uma aplicação. Ok? Em amputações, não aplicar reiki antes de colocar um membro no lugar. Né? Tem tudo a ver com o que nós falamos sobre o osso quebrado. Né? Por quê? Porque o reiki acelera a cicatrização. Ok? Então, eu ouvi muitos de mestres onde reikianos, durante acidentes ocorrendo, acidentes veiculares, a pessoa estava lá com dor, né, caída no chão, e o reikiano ia lá. Né? Claro, ele sente aquela necessidade, a pessoa está sofrendo, o reikiano ia lá. Então, são pontos que foram experiências próprias aí de vários mestres para a gente estar colocando dessa forma, tá, pessoal? Então, se a pessoa não sabe que a pessoa está com o osso quebrado, não sabe alguma coisa, espera um pouco. Tem outras formas a gente acalmar a pessoa, tá? Mas não no lugar, não aplique no lugar, ok? Vamos lá. Pessoas que possuem marca-passos, aparelhos auditivos ou qualquer outro objeto eletrônico no corpo, tá? Deve-se evitar a terapia reiki, tá, pessoal? Pelo menos em cima desses aparelhos, essa energia ela pode alterar o funcionamento dos mesmos. Então, quem tem algum desses aparelhos, informe ao reikiano. E o reikiano que vai fazer a aplicação do reiki, questione, tá? Para que não tenha nenhum problema. Então, assim, vou voltar. Ó, todos os livros falam isso. Não há nenhuma contraindicação. Então, você pode fazer em bebês, em crianças, em adultos, né, em idosos, inclusive emanar para o planeta, reiki para as plantas, reiki para animais. Ótimo, perfeito. Tá? Mas vamos levar esses pontos como contraindicações. Ok? Volto a dizer, esse material vai estar disponível para vocês depois em PDF, tá bom? Vamos lá. Quem pode ser um reikiano? Um dos fundamentos do reiki, né, é possibilitar o acesso a todas as pessoas. Tá? Todo ser vivo é portador de energia vital. Por isso, todos conseguem iniciar um curso de reiki.
ok? Um mestre reikiano é aquele que estudou, se dedicou, praticou muito e atingiu os níveis de mestre tradicional. Estou falando aqui do reiki tradicional, que nós falamos do Mikao Usui. Tá? Então vamos falar desse reiki tradicional. Ele possui um nível de conhecimento avançado da técnica, portanto, ele pode ensinar e transmitir corretamente todos os ensinamentos sobre essa prática. Ok? Então, qualquer pessoa consegue ser um reikiano. Ok? Como estão divididos para o método de Usui, Mikao Usui, como estão divididos os níveis de aprendizado do reiki? Tá? Nós temos o nível 1, nível 2, nível 3 e nível mestre. 3 mestres que nós chamamos, né? Então vamos lá. O nível 1, ele foca na própria pessoa, no próprio reikiano, tá? Em especial na sua limpeza energética e equilíbrio. O iniciado aprende a prática de autoaplicação e passa pelo ritual de iniciação, que por sinal é muito lindo. Tá? O que proporciona uma proteção energética, garantindo uma energia mais equilibrada e harmoniosa. Tá? Essa é a base do nível 1, tá, pessoal? Nível 1. Vamos agora, nível 2. Então, quem vai fazer um curso de reiki, fez o nível 1, essa é a base do nível 1. Tá? Fiz o nível 1, quero agora aumentar o nível. Então, vamos para o nível 2. Essa parte do curso foca nos aspectos emocionais e mentais. Atua de uma forma especial, tá? Promovendo uma transformação nos padrões emocionais e mentais da pessoa que os pratica. Não é à toa que esse é o nível chamado de transformação. Na parte prática desse nível, o reikiano aperfeiçoa técnicas para a aplicação do reiki nas pessoas próximas, familiares e amigos. Tá? Fiz o nível 1, fiz o nível 2, essa é a base do nível 2, ok? Então, já pratiquei bastante o nível 1, pratiquei bastante o nível 1, ok? Vou para o nível 2. Pratico bastante o nível 2, ok? Vamos agora então para o nível 3. Nível 3. Nesse nível, o aluno já tem uma visão do quanto o reiki passou a ser importante para si mesmo e como pode beneficiar-se com ele. Vibra-se no amor incondicional, que não julga e não impõe condições, que eleva a vontade de passar aos outros, ajudar o próximo, fazer a diferença. Esse é o foco principal desse nível, fazer a diferença, tá? Ser a ação de mudança. Nesse nível de reiki, pessoal, as pessoas aprendem técnicas de reiki à distância. Reiki para grupo de pessoas. Ou seja, o reikiano é capacitado a enviar energia, equilibrar, harmonizar o seu entorno. E também conhecido como nível do mestre interior. Ok? Nível 1, bem praticado em si. Nível 2, amigos, né? Parentes próximos, e aí eu venho para o nível 3 para amor incondicional, ok? Pratica-se bastante, aí você decide, opa, quero dar o próximo passo. Aí é o nível 3, mestrado, tá? Foca na profundidade do conhecimento, preparando a pessoa a ser responsável pela formação de outros reikianos que queiram iniciar-se. Isso é muito importante. É como uma potencialidade que poderá ser colocada em prática, mas poderá também funcionar apenas na busca do conhecimento mais profundo. Não necessariamente o nível mestre tem que ensinar outros. Se ele não quiser, ele só foi em conhecimento mais profundo, tá? Conheço vários que ainda estão nesse conhecimento profundo. Querem um pouco mais para depois passarem. Assim como ver, aprender e assimilar os símbolos do reiki. Gente, nesse seminário, todo mundo sabe, quem conhece, sobre o reiki tem símbolos, né? Símbolos sagrados, que hoje estão na internet. Né? Como nós não estamos fazendo um curso de reiki, então não me cabe mostrar e nem explicar nenhum deles, mesmo porque não faria efeito nenhum.
tá? Como nós falamos na introdução, ok? Então, para o conhecimento dos símbolos, é quem vai fazer o nível 1. Se o nível 1 tiver o primeiro símbolo, tem nível 1 que não tem ainda, depende do mestre. Então, aí nível 2, nível 3, nível 4, 3 mestrado, né? Tá bom? Vamos lá. Neste nível, o praticante também discute e pensa sobre alguns conceitos, como tempo, equilíbrio, dualidade e crise. O mestrado é um momento do eu estou pronto. E supõe, né, a vontade pela busca de conhecimento. Ao ampliar e expandir o nosso interior, né, para ser humano pensante, mais consciente. Tá? Realmente, nível mestrado, né, quem faz potencializa muito. É muito bacana, tá, gente? Vamos lá. Quais são os tipos de reiki, pessoal? Todos os tipos de reiki utilizam as energias do paciente e do universo de forma que o terapeuta se torna um canal de passagem que vai equilibrar as vibrações e, finalmente, estabelecer um nível necessário para manter a harmonia do corpo, mente, equilíbrio, né, a quem vai ser tratado. Existem N tipos, tá? O Reiki Usui, que nós estamos falando, né, do Mikao Usui, Reiki essencial, Reiki estelar, Reiki xamânico, Reiki tibetano, Reiki egípcio, Reiki Karuna, N outros tipos de Reiki que se basearam no mestre Usui, tá? Eu tenho formação em Reiki Usui e Reiki xamânico, né? O Usui é a base, só que eu fiz xamânico norte-americano e fiz xamânico método Amadeus também, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o Reiki xamânico aqui, tá? De forma sucinta, obviamente, né? Para a gente tirar as dúvidas depois também. Tipos de Reiki, então, eu vou falar, o Reiki Usui nós já falamos, então eu vou falar sobre o xamânico. A sua singularidade está no embasamento da técnica que teve origem na sabedoria indígena e que faz essa transmissão de cura através de conceitos diferenciados dos moldes orientais, tá? As características mais diferentes são as de uso de ferramentas que auxiliam a gente nessa conexão com a energia da natureza, né? Assim como ervas medicinais, defumações, pedras e cristais terapêuticos, instrumentos sonoros como os tambores, chocalhos, né? Quem já fez reiki comigo já presenciou a defumação, a utilização das pedras, né? Às vezes sempre com músicas, né? Às vezes tem pessoas que utilizam o tambor do início ao fim, né? Do início ao fim na aplicação de um reiki. Vocês não sabem como é gostoso tanto aplicar quanto receber reiki xamânico com a utilização de um tambor, tá? Ou mesmo até de um maracá. Né? Quem já foi na Movieco sabe, eu tenho lá nas minhas coisas o maracá, o pau de chuva, né? As ervas para defumação, a concha balonê, a pena para movimentar o ar. Então, são coisas que a gente utiliza sempre, né? Voltando sempre com a base de origem da sabedoria indígena, tá? São pinceladinhas sobre o reiki xamânico, tá, pessoal? E uma conclusão final que eu queria colocar aqui, que eu acho muito importante, é que o reiki não é religião e é compatível a todas elas, tá? Não é religião. A terapia reiki é uma terapia oriunda da medicina oriental, que é compatível com todas as religiões, porque serve para tratar a saúde, retardar o envelhecimento, rejuvenescer, não é ritual religioso e não faz parte de nenhuma religião. Algumas religiões usam a terapia reiki
durante as sessões, vamos chamar assim, cada um chama de uma forma, né? Então, tem religiões como religiões da Umbanda que se utiliza, religiões como catolicismo se utiliza, e sim, alguns pastores de igrejas evangélicas já sim, entenderam sobre a terapia Reiki e utilizam, tá? Principalmente fora do país, isso é muito normal, tá? Então, voltando aqui ao início, Reiki não é uma religião e é compatível com todas elas, ok? Pessoal, de forma sucinta, nós passamos aqui alguma coisa sobre o Reiki, tá? Fizemos um seminário. Volto a falar que para ser um reikiano, você precisa fazer os cursos, né? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 3 mestrado, para o Reiki Usui, e depois para os outros tipos de Reiki, né? Cada um desses Reikis aqui tem os seus níveis também, sua iniciação, os seus níveis, tá? E nós pretendemos, sim, assim que possível, estar promovendo cursos de Reiki na Movieco, como já fizemos o ano passado, o nível 1, nível 2, pretendemos fazer o nível 1 novamente, o nível 2 para quem não fez, e fazermos o nível 3 já para o ano que vem, assim que for tudo liberado, né, Tânia? Então, pessoal, fico agora à disposição para as dúvidas, passo a palavra à nossa amiga Tânia e agradeço. Eu tenho uma dúvida. Opa! Por exemplo, por se tratar de energia, e ela é universal, né? E nós Sim. também dispomos da energia. Por exemplo, quando você está em loco, você recebe por intermédio seu e para a pessoa que está recebendo, mas você consegue determinar a força, o poder da aplicação e como que se dá isso à distância? Porque, essa é uma dúvida que eu tenho, porque eu senti de forma diferente quando eu recebi à distância e quando eu recebi presencial. Perfeita, ótima pergunta, ótima pergunta. A energia, sim, ela é a mesma, tá? Fazendo a distância ou ali. Porém, se tem o conforto, né? O conforto do presencial, o conforto do toque, o conforto do calor. Então, realmente, você tem um aconchego diferente, mas a energia, ela é a mesma, tá? Obviamente, se eu fizer uma aplicação de Reiki com utilização de cristais, aí fica diferente, que o Reiki à distância não vai possibilitar isso, tá? Então, talvez, como você fez presencial, onde nós utilizamos outros recursos que podem sim ser utilizados, né, de forma de ampliar essa energia, de forma de canalizar melhor essa energia, de forma de querer melhorar a parte de chakras, tudo. Nas nossas salas até a cromoterapia é feita, né? Então, sim, existe uma diferença, mas a energia Reiki, assim disposta em posição de mãos, ela é a mesma. Ok? Não sei se ficou... Sim, ficou. Tá? É que eu senti a intensidade da mesma forma, os dois foram muito, muito intensos, porém, à distância, as 2 vezes que eu fiz, eu ficava depois, assim, com dor de cabeça, pelo menos uns 3 dias, que era como se a energia não tivesse sido, de alguma forma, dissipada, então ela tivesse ficado concentrada e me dava dor de cabeça. Não sei se é coisa minha, mas eu senti isso. Os dois foram ótimos, mas eu tive esse side effect à distância. Sim. Isso pode acontecer também na aplicação de Reiki presencial, tá? Vai depender muito do teu momento também. Entendi. Tá? Obrigada. Nada. Mais alguém, pessoal? Oi, eu queria fazer uma pergunta. Boa tarde, Rubens. Boa tarde a todos. Boa tarde, quem é que está falando? Só para eu... Kátia. Oi, Kátia, pode falar, por favor. A minha pergunta é o seguinte, eu também sou reikiana, sou do Reiki unitário, o Reiki que foi difundido na Espanha.
Uhum. E, assim, faz muito tempo que eu fiz, Rubens. E apliquei, assim, em familiares no começo, amigos. E por questão de profissão, e também acabei fugindo um pouco do foco, eu não apliquei mais. A minha pergunta é, uma vez reikiano, sempre reikiano, essas energias ainda fazem parte do reikiano? Por exemplo, a partir de amanhã, se eu quiser dar o reiki, eu ainda continuo sendo reikiana? Essa dúvida ficou muito latente nessa época da pandemia e eu fiquei bastante insegura quanto a isso. Mais ou menos uns 2 anos que eu não pratico mais o reiki. Você poderia me orientar quanto a isso? Sim, ótima pergunta Obrigada. também, com certeza. Poxa vida, espera só um pouquinho que eu vou até molhar a boca agora, peraí. Gente, o que você falou, Kátia, é perfeito. Uma vez reikiano, sempre reikiano. Sempre, sempre. A prática que nos traz o conforto, que nos traz a vontade. Então, se você deixou de praticar, volte, sim. Volte, estude novamente, porque já foi inserido em você. Tá? Você já fez a iniciação, eu não sei até qual o seu nível, né, do reiki unitário, né? Eu não sei exatamente. Então seria interessante você voltar nesses entendimentos do que até onde você pode ir e sim praticar. A prática do reiki ela é muito importante, tá? Porque a gente consegue com a prática ter muito mais sensibilidade. Então você vai voltar a ter a sensibilidade de quando você estava praticando, fazendo o curso. Volta e, com certeza, amplia. Sim, uma vez reikiano, sempre reikiano. Uma vez que foi aberto o canal em você, não se fecha. Ok, muito obrigada. E volte, tá? Tá bom, vou voltar. Eu cheguei até o mestrado. Nossa, é triste ouvir isso, viu? Mas sabe o que foi? Eu vou confessar para você agora, já vou engajar uma outra pergunta. O que pegou para mim foi na parte de cobrar. Eu não consigo cobrar o reiki. É uma coisa assim muito louca, é uma coisa que eu tenho que trabalhar, porque eu tentei. Daqui a alguns anos eu vou me aposentar e estou entrando nessa área da terapia também. Mas aí, no momento de cobrar, vieram tantas informações, assim, a lei da atração, você está pensando pequeno, e isso, aquilo. Mas é uma coisa que eu vejo que se é uma energia universal, tá para todos, o cobrar para mim é muito ainda distante. E como que eu vou cobrar de alguém um reiki? Embora eu fazia gratuito, comecei a fazer com a minha família, os colegas da minha escola, quem pedisse eu fazia. Mas no momento de falar para cobrar, Rubens, foi muito difícil. E foi isso que talvez me distanciou dessa prática. Acho que foi isso. Entendo. Na verdade, isso acontece não só com você, tá? Com a grande maioria das pessoas que fazem o reiki, que iniciam-se no reiki. O próprio mestre Usui, eu não sei se você teve ensinamentos de Usui no reiki unitário que você Sim, fez. nós tivemos 3 reikis. O Usui, então eu tenho os 5 símbolos Usui, e tem o Shambhala, que faz parte do reiki unitário, e o próprio reiki unitário, que também tem os seus símbolos. Então, são mais de 32 símbolos esse reiki unitário. Bastante, bastante. Ótimo. Depois dá uma estudadinha sobre o reiki xamânico, que aí você vai falar assim, tem muito mais símbolos até, né? Mas, basicamente, você deve utilizar mais os primeiros, né? Em casos específicos de uma cirurgia, alguma coisa, que você acaba tendo o insight, opa, eu tenho possibilidade sim de fazer e utilizar. Mas vamos lá, a sua pergunta. Com relação a cobrar, né, o próprio Usui, no momento que ele fez para moradores de rua, e que ele saía da cidade e voltava, vivia as pessoas no mesmo lugar, ele teve um momento ali onde ele não gostou disso. E aí foi aonde começou a cobrar e fazer o reiki para quem quer receber reiki. Tem pessoas que fazem por fazer.
e aí você não tem um resultado tanto para ti quanto para a pessoa que está ali. Fazer por fazer, eu acho melhor não fazer. Da mesma forma que eu falo nessa matéria do reiki à distância, que o reiki à distância, para mim, eu tenho que estar em conexão com a pessoa. E se a pessoa não souber que eu estou mandando reiki para ela, eu não acho bacana, né? Depois vocês vão ler sobre isso, principalmente vocês que são reikianos, eu acho bem interessante falar sobre isso. O cobrar, ele vai aparecer para você, sim, porque você não está fazendo nada demais, você se empenhou em estudo, você se empenhou, sim, com gastos para fazer esses cursos, os cursos não são baratos, tá? Então, sim, você tem que ter o momento doação, mas o momento certo vai chegar para você. Eu já atendi morador de rua, eu trabalhava em centros espíritas, sempre atendendo, sempre doando, sempre me doando. E o momento certo apareceu de forma que não foi agressivo como a gente acha que é. Tá? Mas vai chegar o seu momento, sim. Mas você precisa expandir, praticar, né, para você ter essa sensibilidade no momento certo para você aceitar. Tá? Simplesmente, vou cobrar a partir de amanhã? Não. Volte a praticar, que isso vai acontecer de forma natural. Tá bom? Ok, muito obrigada. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Talvez eu já tenha questionado. Você mencionou de ter também dado em centro espírita, né? Uhum. Isso eu também fiz. Que momento que você teve esse insight que você tinha que mudar ou que você teve essa iniciação? Eu sei que tem a Brat, que tem várias escolas, mas eu sempre fico reticente em determinar qual que é boa, porque todo mundo sugere tantas coisas e saber qual realmente é válida e é boa, capaz, enfim. Tem muitas opções e você fica meio... Sim, sim, são muitas dificulta opções. uma decisão, assim. Eu acho assim, ir por indicação é muito bacana, tá? Você ir por indicação. Tá? Ah, fulano de tal fez, gostou, então tenta ir por indicação. Com relação a trabalhar, né? Você falou sobre... eu procurei, da mesma forma que a Kátia, né, no início, eu não queria trabalhar numa clínica cobrando, eu não queria abrir uma clínica, eu queria doar reiki, eu queria doar. Aquilo para mim era muito latente, eu queria doar. Então eu procurei lugares que tinham doação, lugares que doavam reiki. E a grande maioria deles que eu achei foram em centros espíritas, tá? E grupos de pessoas que saíam para as ruas atendendo moradores de rua. E aí foi um caso, assim, até muito complicado, gente. Dependendo do nível, eu não aconselho pegar a energia de rua, tá? Então, inclusive, para você trabalhar em hospitais, né, você tem que ter, no mínimo, o nível 3. Para quem conhece, sabe muito bem por quê, né? Por causa desse último símbolo, né? Que é muito forte e que te possibilita, sim, você ter força suficiente para enfrentar aí as energias nocivas que tem por aí. Então, assim, se você tem nível 1, nível 2, eu não aconselho você ir para a rua, né? Cada um é dono de si, tem o seu livre-arbítrio, tá? Mas se existem estudos que comprovam, né, que até para trabalhar em hospitais, onde tem uma energia densa, os hospitais, necessita-se do nível 3, então deixo essa com cada um, mas eu aconselho, no mínimo, o nível 3 para se trabalhar em rua, para se trabalhar com hospitais e para envio de reiki à distância também, tá? Porque você às vezes não sabe como está a pessoa lá. Então, são dicas de aprendizado meu, tá? Isso, muitas das vezes, em livros, e em alguns cursos, alguns mestres podem falar de uma outra forma. Mas de grupos de reikianos que eu já trabalhei, a gente sempre bate nessa tecla.
Tá? Agora, voltando ao caso dos cursos, nós teremos cursos o ano que vem, tá? Você pode estar fazendo conosco ou buscando algumas indicações. Tá bom? Tá bom. Mas o horário, né? Aí, bom. Eu acho que Depois eu o vou da falar. vez passada era tipo 3 horas da tarde, não era? Algo assim, 3, 4. Eu lembro que eu fiquei bem interessada, mas não tinha condições. Mas vou fazer. Se eu conseguir encaixar, certamente eu faço. Tá, eu acho que seria bacana, então, esse ano, o nível 1 e o nível 2, pelo menos, a gente tentar fazer em horários após as 18 aí, para pegar esse grupo de pessoas que não conseguiu fazer o ano passado, né? Mas aí a gente vai conversar com a Tânia e ver isso tudo certinho, tá, pessoal? Ok, mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Tânia, você quer falar alguma coisa? Não está saindo a voz da Tânia. Opa, agora fala. Oi, Rubens, eu tenho uma questão, sim. É sobre a formação do reiki xamânico, que tem uma ligação aí direta com elementos da natureza, né? Às Sim. vezes até assusta um pouquinho as pessoas, mas por outro lado, quando a pessoa, né, se deixa, começa a aprofundar e vê que são elementos da natureza, como cristais, aí, ervas, enfim, aromas. Mas como que é a formação do reiki xamânico? A formação do reiki xamânico, ela é basicamente a mesma do mestre Usui. Inserção de símbolos, tá? E muito estudo sobre esses componentes da natureza. Então, se fala muito em animais, por exemplo, qual que é o poder de uma águia, quando eu posso estar mentalizando esse poder da águia, o poder de um búfalo, o poder de um leão, o poder, às vezes, até mesmo de uma aranha, que vem da natureza. Esses estudos indígenas são estudos que ensinam. Cada animal desse, ele não só um animal de poder, como se fala muito, mas cada um ele tem a sua própria medicina. A sua própria medicina. A gente falar de uma aranha, ela tece teia em determinados lugares machucados. Então, você trazer essa energia da natureza, que o povo indígena ele tem muito isso, né, de trazer, volto a falar, é totalmente inerente à religião. Não tem nada a ver com religião isso. Né? A gente queimar uma erva para tirar a essência dela é a mesma coisa que acender o incenso. O incenso é feito do quê? De resina natural e de ervas. Né? Então, é exatamente isso. Com relação à vibração de um maracá, a vibração de um tambor. Gente, numa igreja, você tem sino. Para que serve o sino da igreja? Quando eles dão aquelas badaladas. Eles emitem uma frequência que dissolvem, tiram as energias nocivas do lugar. Então, as pessoas cantando numa igreja, numa frequência ótima, numa frequência boa, faz a mesma coisa. Tá? Então, utilizar os elementos da natureza, né? a inteligência da natureza e algumas propriedades de ervas, né? Para queima, ou mesmo vibração de um chocalho, de um maracá, de um tambor, está totalmente inerente às religiões. As pessoas confundem um pouco, tá? Mas quem vai e estuda um pouco sobre, vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, acho que a sua pergunta foi muito boa, sim. Nós não tínhamos comentado. A base do reiki xamânico é a base Usui. Tá? Então, todas as pessoas da minha turma, quando eu fiz reiki xamânico norte-americano, todos eram, na grande maioria, se não eram nível 3, eram mestrados em Usui. E queriam um pouco mais de conhecimento para trazer para as aplicações. E quem faz as aulas de reiki, os cursos de reiki, sabe que vai ter
ensinamentos assim, olha, você pode usar cristais, você pode usar um sino tibetano, você pode usar símbolos de uma radiestesia. Então, quando eu falei no início que onde tudo começou para mim foi com o reiki, sim, começou com o reiki. E dali eu comecei a sentir necessidades de aprender mais para aplicar mais. Tá? Por exemplo, um reikiano fazendo reflexologia. Eu estudei reflexologia no início para ter a certeza de que naquele momento que eu impus a mão numa pessoa e eu senti uma repulsa ou um vácuo, opa, o que será isso daqui? Será que é isso mesmo? Será que eu não estou errado em falar para essa pessoa que ela pode estar com um problema no estômago? Que ela pode estar com um problema no ombro, alguma coisa? Então eu fui atrás do conhecimento da reflexologia, porque eu ia lá, punha as mãos, aí eu sentia, corria lá no pé da pessoa, olhava, é isso mesmo. Aí quando terminava eu falava para a pessoa. Então assim, busca do conhecimento, gente. Buscar cada vez mais conhecimento. Então, foi exatamente isso. Eu aprendi reflexologia para ter certeza do que eu estava sentindo. Tá? Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver ainda se tem mais alguém aqui. O Diogo fez curso de reiki também, né? Fez sim. Se tiver alguma dúvida. Ele disse que tem, então manda aí, Diogo. Escreve, pode escrever aí, que a gente lê. Isso. Bom, enquanto o Diogo está escrevendo aí sobre a dúvida dele, vou fazer uma propaganda aqui do projeto e do Rubens, né? Aproveitar aqui. Então, o Rubens atende com reiki xamânico, né? E o tradicional, nas terças e quintas, das 6 horas às 9. E a Eté, outra terapeuta nossa, reikiana, atende às segundas e sextas-feiras. Se você quiser passar lá no Projeto Ecologia do Ser, você liga e marca conosco, né, através de um atendimento com hora marcada, e a gente agenda um horário para você, tá certo? Enquanto isso, o Diogo já fez a pergunta. Rubens. Ótimo. Eu não estou conseguindo visualizar aqui. Você pode achar para mim aí, por favor? Tá, aqui, ó. O reiki funciona mesmo se a pessoa que está recebendo não acreditar na energia? Interfere na questão da apometria da pessoa? Eu tinha até comentado sobre, né? Eu sou totalmente contra aplicar reiki sem a pessoa saber ou sem a pessoa aprovar, tá? Sim, interfere. No meu ponto de vista, você emitir uma energia para uma pessoa que não sabe ou não quer, a gente, de uma certa forma, eu estou... Eu imagino fazer errado. Eu não acho certo. Não acho certo. Eu acho que é invadir a pessoa. Tá? Eu acho que tem que ter conexão. O reiki bem feito, bem aplicado, ele é a base da conexão, né? Então, eu não acho bacana. Existem mestres que emitem, sim, mandam reiki à distância, sem a pessoa saber ou aprovar. Tá? Cada um trabalha de uma forma, né? Eu, Rubens Oliveira, não acho bacana. Eu acho que a base é a conexão, tanto à distância, tá? Quanto com o presencial. Tá? Por exemplo, eu vou citar uma parte da matéria que eu escrevi sobre reiki à distância. Se o reiki à distância proporciona para determinadas pessoas a sonolência, a moleza, formigamento, dormência de algumas partes do corpo, imagina se eu não sei que a pessoa está dirigindo ou operando alguma máquina perigosa, o quanto eu poderia estar
interferindo para essa pessoa. Né? A gente teve relatos aqui de pessoas que ficaram com dor de cabeça por conta da energia, então, ou sonolência, pessoas que dormiram e não conseguiram finalizar a conversa. Né? Durante a aplicação de Reiki à distância, dormiram. Então, eu volto a falar, tem que ter conexão e aceitação com quem vai receber a energia Reiki. Não sei se respondeu, Diogo, mas... O Rubens, ele só faz uma colocação aqui, que a pessoa quer, mas ela tem uma dúvida. Deve ser assim, ela quer, mas ela tem um lado racional. E aí esse lado racional atrapalha, mas de repente é esse lado racional dela que precisa ser trabalhado. Eu estou entendendo mais ou menos isso. Ótimo, não, bem colocado, Tânia, porque assim, se você... aí eu acho que o presencial é melhor para a pessoa sentir realmente, né? Ela sentir, né? Se você vai trabalhar com cristais, se você vai trabalhar somente com posição de mãos, ela vai sentir, como ela vai sair depois daquela sessão. Então aí é válido sim, se ela quer, mas tem receio por questões religiosas ou N outras, né? Se faz necessário ao presencial. Não sei se respondeu. Não entendi. Eu falo um pouco isso na yoga terapia. Quando a gente vai para os mantras, as pessoas e fala de chakras e a gente vai ativar os chakras, tem pessoas que ficam com o pé muito atrás, né? Eu falo, olha, você mantra uma sílaba em sânscrito, entenda como um exercício de respiração. Eu acredito que vai fazer efeito da mesma forma, assim, porque é ciência também, né? Energia Exato. é ciência. A gente não está só no lado místico, né? Na concepção aí que todo mundo tem por misticismo. A gente pratica ciência. Então, nesse sentido, eu creio que faça efeito, sim. A pessoa tem uma dúvida, convida ela para ir lá, porque eu acho que se ela vai até lá, é porque ela está aberta já, né? Senão ela não iria. Exatamente. Certo? E o Diogo disse que respondeu sim, e que respondeu. É isso. E se interfere na questão da apometria da pessoa. A apometria é uma outra coisa, um outro estudo, tá? Eu não colocaria junto esses assuntos. Tá. Certo. Então é isso. Mais alguma pergunta? Pessoal, algum bate-papo? Alguém quer mais assim abrir alguma experiência da terapia Reiki? Tá todo mundo meio tímido hoje, Rubens. Alguém que tem algum relato a falar de ter recebido a energia Reiki? Bom, acho que é isso, né? Então é isso. Bom, pessoal, então assim, vamos lá, né? A gente, lembrando que a gente está no projeto Ecologia do Ser, promoção da saúde pelas terapias naturais, né? E como bem colocado aqui pelo Rubens, o Reiki é uma prática integrativa e uma terapia extremamente natural, sem contraindicação. E, enfim, é uma terapia, uma prática integrativa muito utilizada e reconhecida tanto pelo SUS, né, o Sistema Único de Saúde, quanto pela Organização Mundial de Saúde, tá? Por sua vez, esse é um trabalho de mais de 20 e poucos anos aí, de implementação, de fomento dentro das políticas públicas nacionais, né? Como na constelação familiar a gente respeita muito a hierarquia, então é importante a gente lembrar, destacar que tem muitos terapeutas, muitos profissionais que estão há muito tempo
lutando politicamente para que essas terapias virassem políticas públicas, ou seja, que elas entrem, sejam classificadas como leis, que elas tenham um embasamento na ciência, que elas promovam a saúde, que também a promoção de saúde também é uma outra política pública que faz parte do SUS. Né? Você não só cuidar da doença, mas você promover a saúde para que você não fique doente. Isso é extremamente importante. Isso as práticas integrativas nos traz e o Reiki nos traz, né? Então, assim, primeiro a gente, assim, pensar na pessoa como um todo e não como sintomas e equilibrar aí a energia da pessoa, o emocional da pessoa, que é por onde, né? O princípio de várias doenças e várias terapias indicam assim, né, que tudo começa no campo energético, né? Então, se a gente já começou ali, tá com uma dorzinha, com uma ansiedade, com uma depressãozinha, uma tristeza, já vai cuidar disso, que aí você já melhora, né? A gente tem uma outra colocação aqui, antes de finalizar então, Rubens, da Paty, que ela está falando o seguinte: quando a pessoa aceita receber a energia, ela já acredita, talvez apenas não precise de mais provas da efetividade da terapia. Na verdade, assim, talvez ela precise, né, de provar a terapia. Então, é isso. Muito bem colocado, com certeza. Pessoa racional, né, ela precisa sair um pouquinho do mental para... É que às vezes tem algumas pessoas que vão para somente para tirar a dúvida, né, curiosidade, e depois não aparecem mais, né? Só que aí em determinados momentos da vida acabam voltando. Então tem razão, sim. Bom, então, e aí a Paty está colocando que as terapias servem para prevenir doenças e promover saúde. Exatamente, né? A gente está muito bem. Com saúde, isso que é muito bacana, tá? Então, pessoal, agradecemos a todos vocês por estarem aqui, gratidão, né? Esse material editado estará no canal do Movier, vocês podem procurar canal do Movier, e a apresentação do Rubens estará na biblioteca online do Movieco, que é www.movieco.org.br/biblioteca ecológica. Lá tem vários temas referentes a meio ambiente e saúde do ponto de vista da sociedade, tá? Então, não tem muito texto, muito artigo, muito difícil, é escrito de uma maneira fácil, muito material que a gente disponibiliza aqui, né? Inclusive, lá vai estar num link chamado Projeto Ecologia do Ser, porque é um material aqui, né, mais ligado ao projeto de práticas integrativas, tá? Agradecemos imensamente a vocês, agradecemos o nosso querido terapeuta, né, Rubens Oliveira, que assim, é uma fila lá, né, de todo mundo querendo passar com ele, na verdade todo mundo quer passar com todos, tá? Mas com ele também tem isso. E assim, muito legal isso. Eu conheci o Reiki xamânico com o Rubens e assim, adorei, assim, a minha praia é o Reiki xamânico, sou assim adepta, né? Até por questão aí dessa relação com a natureza. Então a gente te agradece, Rubens, e continue sempre assim, tá bom? Boa noite a todos. Namastê. Tchau.